Olá, meus prezados, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Estamos hoje aqui para nós batermos um papo, falarmos um pouco da súmula, da infeliz súmula 381 do STJ. Essa súmula dispõe que, nos contratos bancários, é vedado ao julgador, é vedado ao juiz, conhecer de ofício, ou seja, sem provocação do consumidor, da abusividade de cláusulas. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas. Bom, para que eu explique o porquê dessa infelicidade dessa súmula, eu vou começar dizendo o seguinte. Lá na Constituição Federal de 1988, nós temos que, no artigo 5º, que estabelece ali os direitos fundamentais, nós temos o artigo 5º, inciso 32, que diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Qual seria essa lei? A Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi estabelecido na nossa ordem jurídica por um mando constitucional. O poder constituinte originário, que é absoluto, que é soberano, que estabelece uma nova ordem jurídica, foi que determinou a criação dessa lei para restabelecer o equilíbrio nessa relação jurídica, tendo em vista que o consumidor é a parte mais fraca, é o vulnerável. Isso está onde, Denis? Isso está lá no artigo 48 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Vem dizendo ali que o Código de Defesa do Consumidor deveria ser elaborado daí a 120 dias. Demorou um pouquinho mais, mas o fato é que a Lei 8.078 de 1990, ela tem um brilho maior, um brilho diferenciado, não é? Ela teve um mando constitucional. O poder constituinte originário, o povo que detém o poder, foi o povo que, diante da sua fragilidade, do reconhecimento da sua vulnerabilidade, que inclusive está no artigo 4º, inciso 1, né, como um princípio norteador de toda a ordem jurídica consumerista, foi baseado justamente nisso que o Código de Defesa do Consumidor foi criado. Bom, essa lei, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 1º, já vem dizendo que trata de normas de ordem pública e que, portanto, não podem ser afastadas por disposições das partes. Lá no artigo 51, nós verificamos também que ali existe um rol que não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo das cláusulas abusivas. E essas cláusulas abusivas, elas geram por si só a declaração de nulidade das mesmas. Bom, o fato de que o Código de Defesa do Consumidor, ele veio, né, ele surgiu no nosso ordenamento jurídico, né, diante da novidade da Constituição de 1988, que trouxe um novo ordenamento jurídico para a nossa sociedade e que estabeleceu essa determinação, né, do surgimento de uma lei que estabelecesse esse equilíbrio entre as partes, porque antes o consumidor ele não tinha esse aparato, ele tinha as relações jurídicas dele baseadas no Código Civil. E o Código Civil não garantia esse equilíbrio entre as partes, né, entre os negociantes ali. Então, diante dessa vulnerabilidade que surgiu o Código de Defesa do Consumidor, que trouxe, como eu já falei, no artigo 1º, essa determinação de que as normas são de ordem pública e, portanto, não podem ser afastadas. E aí é muito estranho isso, de que, na verdade, o julgador ele não poderia, de ofício, declarar a nulidade de cláusulas. Nós sabemos que existe o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, né? A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão, isso também é um direito fundamental, mas aí fica aquela situação, como nós não podemos exercer a justiça privada sob pena de configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões, como ficaria essa questão de que seria uma norma de ordem pública, o consumidor, que é a parte mais fraca na relação jurídica, não viesse ali argumentando, requerendo a declaração de nulidade daquela cláusula? O julgador não poderia, então, declarar a nulidade? Ao meu ver, essa súmula ela deveria ser cancelada. Ao meu ver, essa súmula
ela fere um direito fundamental. Porque, vejam, nem mesmo uma emenda constitucional ela poderia abolir um direito fundamental. Não pode. Uma emenda constitucional que venha a ferir isso é uma emenda inconstitucional. Então, ao meu ver, essa súmula ela seria até mesmo inconstitucional. Então eu torço para que um dia essa súmula seja cancelada e que efetivamente em contratos bancários, se ocorrer justamente alguma abusividade, o julgador possa declarar de ofício. No entanto, até que ocorra o cancelamento dessa súmula, você já sabe. Se você tiver alguma abusividade de cláusulas em seu contrato bancário, argumente isso em seu petitório, em sua petição, faça esse requerimento, né, de declaração de nulidade dessa cláusula, porque senão o julgador não poderá de ofício declará-la nula. Tá ok? Então, essa foi mais uma dica. Nós ficamos hoje por aqui e até a próxima.